Salve, salve galera. Vamos aqui um pouquinho mais, baixar um pouquinho. Estamos na área aí. Hoje uma live muito bacana, então entra aí. Vambora. Vamos entrando, vamos entrando. Hoje a live vai ser bem legal, galera. Você que aí tem negócio, hamburgueria ou qualquer negócio de alimentação, a gente vai falar sobre toda a documentação necessária para você ter no seu negócio, para você não ter nenhum problema. Então fica aí, que vai ser bem legal a live hoje. Com uma profissional da área, uma consultora bem legal aí, que conhece tudo e vai dar todas as informações pra gente nessa live bem legal. Então daqui a pouquinho ela vai entrar aí. Então vai entrando aí, vai escrevendo onde você tá falando, que daqui a pouquinho a gente vai começar a live. E aí já fica aí também, pra você também fazer sua pergunta no final, a gente vai liberar pra perguntas. Então assista a live, que com certeza vai ser de muito, muito, muito bom proveito aí pra vocês. Recadinhos aí também. Ontem encerrei as vagas do meu curso, né? Então já a galera vai receber a mentoria. Primeiro cursão aí de 2022, vai ser muito bacana. E aí também hoje, né? O Instagram liberou aqui os selinhos aí, então depois tem os selos aqui embaixo. Se quiser depois fazer aí a sua contribuição também, você bota lá um selinho pra gente aí, beleza? Então estou esperando aqui ela entrar. Vamos ver aqui. Só vou dar um recadinho aqui. Então, deixa eu só ver aqui, deixa eu compartilhar. Ainda não entrou, então esperando aqui. Então, a galera vai entrando que a live hoje vai ser bem bacana. Escreve aí de onde vocês estão falando, só pra eu já saber também direitinho. Enquanto isso, eu vou escrevendo aqui o tema da live. Espera aqui. Deixa eu só ver aqui. Vamos ver, a galera entrando aqui. Quem tá online é Rio de Janeiro. Agora sim entrou. Então vamos lá, vou chamar aqui a Dani da Qualidade, então vou chamar aqui, ó. Vamos ver se agora vai. Dani, é só aceitar agora aí pra você entrar na live. Então deixa ela entrar aqui pra gente já começar a nossa live. Olá, Dani, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu vou desativar aqui os comentários. Deixa eu ver aqui. Tá, pronto. Tá me ouvindo? Tô sim. Deixa eu só ver aqui. A imagem só tá um pouquinho meio escura. Tem alguma coisa na frente do celular? Não? Não. Não, Então tá tudo certo. acho que é a luz mesmo. Não, mas tá bom, mas tá bom. Tá dando pra Tá ver. Não bom? tem problema. Primeiramente, muito obrigado aí pra estar comigo nessa live aí pra gente falar um pouco sobre documentação necessária aí para os negócios de alimentação, que é um tema muito importante. Muita gente acaba abrindo negócio, meio que muita gente fora do ramo acaba indo para o ramo, mas às vezes não sabe de coisas fundamentais que são essa parte de documentação, né, para qualquer negócio na área de alimentação. Né? Então, quando a gente conversou para falar um pouco mais, acho que é legal levar essa informação, porque tem muita gente que não sabe. Né? Então, você que está aí assistindo a live aí e quer saber mais sobre a parte de documentação, a gente vai ter alguns temas que a gente colocou aqui, que é bem legal para você poder saber, né, e entender o que você tem que colocar aí no seu negócio para não receber aí um órgão fiscalizador lá e autuar o seu negócio, né, para você estar dentro das legislações necessárias para você ter o negócio e operar ele. Né? Então, queria a Dani primeiro que você se apresentasse, falasse um pouco sobre o seu trabalho, o que você faz, né? Quantos anos de mercado você está aí. E aí depois a gente vai tocando a live aí para a galera te conhecer e a gente passar essa informação pessoal. Tá bom. Eu que agradeço aí seu convite, fiquei muito feliz. Para quem não me conhece, eu sou a Daniele, sou da empresa Qualitari, e eu presto serviços na área de assessoria e consultoria no ramo de alimentação. E eu estou já há 21 anos no mercado e atendendo vários segmentos, indústrias, restaurantes, padarias,
novos clientes que têm essa vontade de abrir um negócio, mas não sabe como começar. Então, a gente tenta aí ajudar toda essa parte de documentação e de fiscalização que eles podem vir sofrer por falta de entendimento, às vezes, do que ele precisa ou não para o estabelecimento dele. E pior que assim, muita gente, assim, te falo que você está no mercado, você sabe mais, até mais do que eu nessa parte, que, cara, você vai, às vezes, chutar aqui nos, pelo menos 70% do mercado aí, para mais, né? Não tem muita ideia, assim, do que tem que ter, o que você tem que ter lá, se bater um órgão fiscalizador, o que você tem que ter ali já de antemão para mostrar para ele, principalmente a parte de higiene da cozinha, né? A parte de alvará, limpeza de caixa d'água, detetização, parte de manual de boas práticas. Então, assim, o pessoal às vezes não sabe, não tem ideia, que acha que é só lá abrir, botar, ligar a chapa e vender hambúrguer, né? E vender comida, né? Então, acho que para a gente começar a live, a primeira, coloquei as perguntas aqui, né? A primeira pergunta é quais são os órgãos fiscalizadores que podem autuar os estabelecimentos que produzem alimentos? Vamos lá. O primeiro é o mais famoso, né? A vigilância sanitária. Que eu acho que todo mundo tem muito medo, mas eu sempre falo pro pessoal, se tiver tudo certinho, toda a documentação certinha, feita a implementação das boas práticas de fabricação, não tenho por que ter medo. Porque às vezes a gente tem que entender assim, cada região tem um agente. Então, às vezes, um agente de uma região fala uma coisa e o agente de outra região fala outra coisa. E são conflitos, né, dessa parte. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Seguir as legislações. Porque é o único jeito de a gente recorrer, se for autuado ou se tiver algum tempo. Às vezes nem é autuado logo de cara, eles te dão um tempo para você mudar Para alguma se coisa. adequar. Agora, tem o DECOM, que é a polícia, né? O departamento é uma parte da polícia específica para alimentos, então, geralmente, eles aparecem por denúncia. Já tive algumas visitinhas e a gente acaba se acostumando, mas a gente sabe que a primeira coisa que eles vão olhar é a parte de etiqueta e produto vencido. Aí, geralmente, vem por uma denúncia. E tem também o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, que dependendo do tipo de negócio que a pessoa tem, eles também podem fazer essa fiscalização. Mas o de praxe mesmo, o que todo mundo conhece mais, é a A vigilância. vigilância. E a vigilância, assim, geralmente, né, a primeira visita, dependendo do grau de coisa errada que ele encontra, né, às vezes ele pode dar né, um alerta para você se adequar, e te dar uma data para você se adequar, ele vai voltar e vai ver se está tudo certo. Ou se não, dependendo do grau da coisa, ele pode até fechar o estabelecimento, né? É que depende do grau, é isso mesmo. Então, assim, se você estiver praticando alguma falta muito grave, aí não tem como você recorrer. Eu já estive em estabelecimentos que me chamaram porque interditaram uma parte do estabelecimento. Não foi todo ele. Entendi. Então, tinha área de produção de alimentos no geral e tinha uma área de confeitaria. Então, eles não tinham uma tela na janela. E isso para eles é muito grave. Então, eles interditaram o lugar até a gente colocar de novo, chamá-los para eles para fazer uma outra vistoria, né, e ver se estava tudo ok. Mas ficamos uma semana fechado, só a parte da confeitaria. E é um belo prejuízo, né? Ficar fechado, o pessoal sabe Muito. que qualquer dia fechado é um grande prejuízo. Então, por isso que é legal se adequar. E principalmente, eu sei que tem muita gente aqui que me segue e tal, e a galera quer abrir uma hamburgueria ou quer abrir qualquer outro negócio na parte de alimentação, uma lanchonete que seja. E o pessoal acaba, a primeira coisa que o pessoal faz é querer comprar equipamento, né? Então, em vez de primeiro ver as legislações. Então, primeiramente, acho que o principal é você ver toda essa parte de documentação para você abrir, né? Para você dar entrada, que às vezes é um negócio moroso um pouco. Então, principalmente assim, dependendo do lugar que você está, às vezes, por exemplo, você alugou um lugar que já era um restaurante, então já tem uma mais adequado e tudo mais, e aí acaba com mais facilidade. Mas o importante é você
às vezes o alvará, a gente sabe que no Brasil o alvará às vezes demora. Às vezes não demora aí alguns meses, né? Mas você dando entrada nesse alvará, já você está resguardado que você está esperando apenas o órgão te dar aí o alvará para você funcionar. Mas você tem que dar entrada. Se chega lá, você não tem alvará de funcionamento, o cara já fala, meu, o que está acontecendo? Né? Então, e eu sei que, assim, dependendo de cada lugar, tem as suas peculiaridades. Até para dar um exemplo, hoje a minha hamburgueria ela fica dentro de um posto de gasolina. E posto de gasolina ele é mais moroso você abrir um negócio de alimentação do que uma rua mesmo, você tá lá e colocar. Né? Então, até, vou colocar, ainda está em processo, já de entrada e tal, mas é um processo mais moroso por ser em um posto de gasolina, que tem essa parte de combustível, contaminação e tudo mais. Por mais que não tenha contato, mas você está dentro de um terreno que tem um posto de gasolina instalado ali. Então, você também tem que se adequar. E dependendo do lugar também, às vezes você está, sei lá, dentro de um shopping. Cada lugar tem essas peculiaridades, não é isso? Depende muito do tipo de estabelecimento. Então, você tem o estabelecimento comercial e o serviço de alimentação, que são duas coisas diferentes. Uhum. Então, a primeira coisa, você falou em relação aos equipamentos. É primordial que a primeira coisa, antes de comprar esses equipamentos, né, as pessoas entendam qual o tipo de estabelecimento que ele tem. É um serviço de alimentação? É um estabelecimento comercial? Então, vou dar um exemplo. Um estabelecimento comercial, por exemplo, é um açougue, uma padaria, um hipermercado, um hortifruti. E um serviço de alimentação já vai para a parte de refeições servidas no local. Então, um restaurante, hamburguerias, pizzarias, concessionárias de alimentos, lanchonetes, buffets. Então, este ramo de serviço de alimentação tem algumas documentações que são mais específicas e estabelecimentos comerciais têm outras. Então, por exemplo, quando você trabalha na indústria de alimentos, dependendo de qual tipo de produto vamos pensar em bebida. Não é a Anvisa que fiscaliza, é o Ministério da Agricultura, que a gente chama de MAPA. Então, existem N documentações que para uma pessoa que tem uma lanchonete não vai existir. Então, não precisa nem se preocupar. E é muito mais complicado, porque você às vezes tem que tirar registro, né? E aí, geralmente, né, quando é Ministério da Agricultura, você tem ou selo de inspeção ou número de registro, né? Dependendo do produto. Então, Para assim. quem não sabe, é aquele selinho que vem numa garrafa de bebida, por exemplo, é aquele selinho que vai em cima da tampa, né? Não, ele vem assim escrito: número do registro, São Paulo, tal, tal, tal. Ou, se for carne, por exemplo, é o selo de inspeção federal, estadual, municipal, que é o CIF, o SIM, né? E o CISP. Então, assim, para cada estabelecimento tem um tipo de documentação. Como, por exemplo, depois a gente também vai falar sobre isso num outro momento, mas existem estabelecimentos que produzem certos tipos de alimento e essas pessoas precisam ter rotulagem. E tem pessoa que não precisa. Então, a rotulagem acaba sendo um tipo de documentação específica para certos tipos de estabelecimento. Então, a primeira coisa é entender o que é o seu estabelecimento. Depois, procurar as documentações. Aí, depois, você vai fazer um cardápio, uma proposta de cardápio, né? Vai fazer custos, vai trabalhar em cima de CMV. E aí, depois que você vai escolher os equipamentos. Porque você vai saber qual que vai ser sua área de pré-preparo, porque você vai ter que fazer um layout, vai ter que fazer todo o processo operacional do seu negócio para entender quais são as etapas do processo produtivo, para que você faça um layout de equipamentos, né, e de fluxo linear, para não ter contaminação cruzada. E aí sim você vai escolher sua parte de equipamentos, né, móveis e utensílios. E aí a gente vê muitas pessoas começarem ao contrário. E Já aí, de compra repente, tem uma. tudo, Já não tem compra ideia, tudo, aluga o já entra e lugar. tá fazendo. É. Já estou fazendo. E aí é um problema isso, porque aí às vezes tem uma fiscalização ou até mesmo uma denúncia que pode vir de qualquer lugar, pode ser de um vizinho que está incomodado, pode ser de alguém que frequentou o lugar e não gostou, então, ou alguém que teve uma intoxicação alimentar e que muitas vezes não foi no seu estabelecimento, né? Mas aí é assim, a gente tem que se munir de todas as maneiras, né? Mas a gente sabe que essa parte de documentação
ela é primordial. Não tem como você não correr atrás disso quando você abre o seu estabelecimento. E E aí, falando um pouquinho de legislação, também vai ter uma legislação para cada tipo de estabelecimento. Por isso que tá. você tem que saber se você é uma indústria, se você é um serviço de alimentação, se você é um estabelecimento produtor. Então, assim, aqui em São Paulo, geralmente a gente usa a CVS 5 e a 2619. Essas são mais usadas. Uhum. E se você for falar de indústria, aí já seria outro tipo de legislação, tá? Porque além da legislação que ela é federal, ela vai falar sobre a indústria num todo e de serviços de alimentação, porém você às vezes vai ter um regulamento técnico que é específico para aquele tipo de alimento e você tem que seguir as boas práticas de fabricação para X alimento. Isso também pode existir, tá? E a gente também usa bastante a 275, né, que fala que são os estabelecimentos produtores. Mas geralmente aqui em São Paulo a gente usa a CVS 5 e a 2619. Eu gosto muito mais da 2619, ela é municipal, porque eu acho que ela te dá ela é mais, como é que eu vou mais, dizer? mais completinha, assim. Mais completa. É. Você consegue fazer mais coisas e, de repente, não ter tantos problemas com a fiscalização. A E é legal. CVS 5, às vezes, ela te deixa um pouco. Pode fazer. Não Ou tão não resguardado, né? entendi. É. Então, Mas, assim, por exemplo, e para quem não sabe, essa CVS, se você entrar na internet, você encontra ela, né, completa para você sim, ler e se adequar ao seu estabelecimento, a hora que você souber o que vai ser o seu estabelecimento, se é, né, se falou que você é indústria, se é produção de alimentos, se você produz para revender produtos, que tem que ter o rótulo. Então, assim, lá tem tudo estipuladinho, bacana. Mas, né, eu falo assim, galera, se você é marinheiro de primeira viagem, vai abrir um negócio, você já tem um negócio, mas às vezes eu conheço muita gente, por exemplo, é investidor, o cara se viu lá, eu vou abrir um negócio só pro meu cunhado, para minha mulher, o cara de uma outra área, o cara tem a grana lá, mas o cara nem quer ter o trabalho de ir atrás, fazer, porque é um trabalho, é trabalhoso. Então, acho que uhum, às vezes é legal também, ao meu ver, assim, é contratar um profissional que faça isso da melhor forma possível, né? Porque aí você sim, consegue estar muito mais resguardado, que com certeza, é o que eu falo, o pessoal às vezes acha que às vezes é uma economia, não, vou economizar, para quê, não sei o que lá, e lá na frente, né, a conta chega. Então, às vezes, eu falo que é economia besta. Então, são coisas que você precisa economizar, né? Não precisa economizar para você ter isso daí no seu negócio. Então, é muito importante você ter esse respaldo, ainda mais de um profissional que conhece e que vai te passar, às vezes, aí, tudo certinho, e às vezes não precisa, se você for por si só, às vezes você acaba fazendo coisa além ou você faz coisa a menos, né? Então, pelo menos, sim. se sentir seguro tendo alguém que realmente conheça, né, e saiba fazer. Eu dou essa dica. Eu, por exemplo, quando abri a hamburgueria lá, eu fui atrás do profissional para poder fazer essa parte de manual de boas práticas, desenvolver tudo bonitinho lá, parte de treinamento de brigada, falar essa parte de visualização, passar a parte, por exemplo, os seus funcionários tem que ter lá, para quem é na alimentação, tem que ter lá os exames também, A periódicos gente para vai fazer. falar isso também. Uhum. Então, assim, tem muita coisa que o pessoal às vezes não sabe, né? É... E aí, já indo nessa pergunta, como você já falou, mas os documentos, eles não são iguais, né, para qualquer tipo de negócio, não são documentos distintos, né, Não, para e cada aí, um. quando a gente for falar um pouquinho de documentação, Tá, eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, de um lugar que precisa ter um certo tipo de documentação que uma hamburgueria, por exemplo, não precisaria, tá. tá? Vamos colocar aqui um pouquinho da documentação. Então, a primeira coisa, quando um estabelecimento ele é EPP, ME ou Simples Nacional, ele não precisa ter um RT de um conselho. Então, assim, não precisa ser um engenheiro de alimentos, não precisa ser um nutricionista. Porque se você. E tem algumas exceções também, por exemplo, empresas que fabricam indústria. Indústria tem que ter. Empresas que fabricam papinha de criança. Precisa também. Então, tem suas exceções também. Mas num todo, vamos pensar. Eu sou uma hamburgueria e eu sou Simples Nacional.
Então, quem vai ser o responsável técnico desse estabelecimento é o dono. E aí, como é que ele vai fazer? Ele tem que fazer um cursinho, né? Que hoje esse cursinho não é presencial, dá para fazer online. Online. E Aham. você ganha um certificado e é uma vez só. E se você tiver a fiscalização, eles vão te pedir esse certificado. Se não for nessa nomenclatura ou for algum estabelecimento específico, aí o RT ele fica tantas horas por X números de Sim. refeições que tem no local. Então, é no mínimo 10 horas semanais. Então, só que aí você tem que mandar, você tem que se cadastrar no conselho, aí você tem que se cadastrar, se for bebida, por exemplo, você tem que se cadastrar lá no site que é para isso mesmo, né, do mapa. Então, assim, tudo vai depender da sua nomenclatura também, que é uma coisa que as pessoas, quando abrem, não pensam nisso. Não pensam. E às vezes acabam tendo que pagar um responsável técnico que tem um conselho, Uhum. porque não tem a nomenclatura que talvez até poderia ter, porque aí também é uma questão de KENAI, é uma questão mais da parte contábil, né? Outra coisa também que a gente precisa pensar é o alvará de funcionamento, Sim. né, que precisa pedir, e o alvará sanitário. O Os alvará dois. sanitário é mais fácil, se você já tem o alvará de funcionamento, você dá entrada no CMVS, e aí você pega o protocolo. Agora está saindo rápido, porque está fazendo tudo online, não precisa levar até o Sim. local. O Então, às sanitário vezes, sai um rápido mês, agora hoje em dois dia. meses, eles estão, já está saindo. E o que é legal da consultoria, né, que você falou que você contratou lá no começo? Além de a gente falar das documentações, a gente traz fornecedores para o Uhum. cliente. Então, assim, quem é que pode tirar o alvará para mim? Eu tenho fulano que sempre tirou, nunca me deu problema, e eu sei que ele custa tanto, e você conversa com ele e tira. Então, eu preciso fazer análise do meu produto, onde eu vou fazer? Então, essa facilidade de a gente poder indicar para o cliente aonde ele tem que fazer é muito mais rápido. Porque senão ele fica perdido, ele vai procurar na internet, às vezes Vixe. ele vai pagar e não vai ter. Isso aconteceu, já aconteceu muito isso, né? Então, nada como você ter uma indicação. Outra coisa são os registros das reclamações efetuados por consumidores. Uhum. Então, vamos lá. Você tem lá um serviço de atendimento, né, um direct, alguma coisa assim, que apareceu lá que as pessoas foram na sua hamburgueria e passaram mal. E foi no hospital e o médico disse que ela estava com intoxicação alimentar. Aí o que você faz? Dentro da consultoria, a gente ensina isso também, a gente dá um manual de como que você deve proceder para esses surtos que a gente chama de doenças transmitidas por alimentos. Uhum. Então, assim, a gente vai fazer uma anamnese, a gente vai entender o que cada um comeu igual, porque não adianta todos terem passado mal e ter alguma coisa que eles não comeram em comum. Tem que ser o que comeram em comum. Sim. E aí a gente vai ver o tempo que essas pessoas tiveram a intoxicação. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Isso aconteceu comigo já. Aí o meu cliente me ligou e falou: olha, eu tenho certeza que não foi aqui, porque a gente teve muitos passantes esse dia, a gente não teve nenhuma reclamação, só desta pessoa. Aí eu liguei, conversei, fiz uma anamnese, e na conversa ela falou para mim que ela começou a passar mal na hora que chegou a conta. Então, aí eu já descartei que não era do restaurante. Não tem Por como. quê? Tem um tempo para ela se manifestar, é de 1 a 3 dias. Então, assim, não tem como a pessoa comer e logo depois ela passa Passa mal. mal. E aí eu fui descobrindo, né, numa conversa, que ela tinha comido um bolo 2 dias antes do que o dia que ela foi no restaurante. Mas mesmo assim, o restaurante, os donos quiseram enviar essas amostras de tudo que eles comeram em comum, que eram 3 pessoas na mesa, Uhum. só 2 tiveram sintoma, a terceira não teve. E só que a terceira também tinha comido o bolo. Então, assim, a gente mandou para análise, fez todos os trâmites direitinho, e a gente provou que não era de lá. Aí o que acontece? Se você não tira a amostra dos seus produtos, e guarda por 96 horas, que é isso que a lei pede para a gente fazer, como que você prova isso? Como é que você prova que não foi lá que as pessoas passaram mal? Então, mais um trabalho que a gente faz, né? Isso é mais na assessoria, que é a retirada de amostra dos produtos.
Outra coisa também é o comprovante de manutenção dos extintores, que o pessoal sempre esquece isso. Então, assim, tem que olhar, ver se não está vencido. Também já presenciei num restaurante de pegar fogo na coifa e o extintor estava vencido. E não funcionou. Não funcionou. Então, assim, foi o caos. Deus nos acuda. Graças a Deus ninguém se machucou, mas assim, por quê? Não tinham feito, foi sinalizado, porém não tinham feito a troca dos extintores. Então, isso é uma coisa que tem que tomar muita atenção, tá? O AVCB, que é obrigatório, que é aquele do bombeiro, né, Outros que todo mundo bombeiros, sim. conhece. O ECAD é só se o estabelecimento tem música ao vivo ou música ambiente, né, senão não precisa. E, por exemplo, licença de operação, licença ambiental, licença de instalação, não é toda empresa que precisa. Uhum. Isso é mais a parte de indústria, que nem a logística reversa. É só quem tem a parte que faz a documentação para que tem embalagens, que vende produtos com embalagem. Embalado. Aí precisa fazer essa logística reversa. Que mais? Vamos ver, análise microbiológica de alimentos, análise de equipamentos que a gente chama de SWAB, né? Que é de equipamentos, utensílios, porque isso prova, principalmente análise microbiológica. Existe uma legislação que fala quais são as análises que são para certos tipos de alimento. Então, é o único jeito de você saber se aqueles alimentos eles realmente estão sendo fabricados dentro das boas práticas de fabricação. Uhum. Então, isso é importantíssimo. Como o shelf life, que é a vida de prateleira que a gente fala. Né? Então, assim, se você quer vender um molho na sua hamburgueria, você tem que fazer um shelf life laboratorial. É uma análise que vai comprovar que aquele molho ele tem uma durabilidade X em refrigeração, ou Uhum. congelado, ou descongelado. Né? E a Anvisa não aceita um shelf life sensorial. A gente faz o sensorial como um processo para fazer Sim. validação de processo. Mas o que Mas vale é para o eles só laboratorial. servem o laboratorial, tá? Layout e planta do local, porque isso é muito importante, né? Porque primeiro vamos pensar, você fez todo o seu processo operacional. Aí você fez o layout em cima do seu processo operacional. Então você vai saber quando você precisa de geladeira, quando você vai precisar de freezer, se você precisa de pista fria, se você precisa de um banho-maria, você vai pensar no seu cardápio e fazer tudo isso, que é difícil, não é fácil, Uhum. né? Contrato social, cartão do CNPJ, uma lista de fornecedores e um controle de reclamação, né? Um saque. Só que a gente tem que tomar cuidado que saque tem uma legislação que fala que para ser saque ele só pode ser 0,800. Então, se não for 0,800, você Não é pode saque. colocar um fale conosco, entre em contato, mas não pode colocar o saque, que é o serviço de atendimento ao consumidor, tá? Outra coisa muito importante é a parte de desinsetização que a gente fala, né? E tem a parte que é de baratas, de ratos e de moscas. E tem que tomar muito cuidado porque a gente tem que procurar uma empresa que ele tem as documentações que são exigidas nessas legislações que são de boas práticas. Então, assim, não adianta uma pessoa vir, que você nem conhece, vem aí, coloca um veneno e vai embora. Não. Eles têm que ter o alvará sanitário, alvará de funcionamento, o ART, o contrato social, o certificado de regularidade, relatório técnico de visita, falar quais são os produtos, as fichas técnicas dos produtos. Então, assim, não é simplesmente, eu vou contratar qualquer pessoa, qualquer empresa que eu vi aí. E dá o Não. papel. Porque primeiro você precisa ver se ele tem todas as documentações. A Uhum. mesma coisa acontece com manejo de resíduos. Então, se você é uma pessoa, primeira coisa, se você tem um estabelecimento, você tem que se cadastrar para fazer o cadastro lá de pequenos, médios ou grandes geradores. Já começa por aí, que é no CTRE. Uhum. Aí o que vai acontecer? Se você tiver mais do que 200 litros por dia de saco de lixo, então 2 sacos de 100 litros Uhum. para descartar, você é obrigado a contratar uma empresa terceirizada para tirar o lixo para você. Se não, se você tiver menos do que isso, pode ser pela prefeitura mesmo, não tem Tá. problema.
tá? Agora, se for uma empresa terceirizada, você tem que ter toda a documentação também. Principalmente a documentação do aterro, de onde que é eliminado, né? De onde é descartado esse lixo. Limpeza de caixa d'água é a mesma coisa, e quando você tem caminhão-pipa também. Tá. Água de poço, fonte de caminhão-pipa, alguma que não seja da caixa d'água, né? Tem que ter também. Tem que ter. E uma coisa que as pessoas esquecem de fazer, que é o laudo de potabilidade e microbiológico da água, que é utilizada dentro do estabelecimento. Isso é obrigada também, tá? Quando eu me formei lá 20 anos atrás, eu fiz um estágio numa empresa muito grande e ela tinha uma matriz em São Caetano. E aí, o que aconteceu? Teve um surto de toxoplasmose. Nossa. E aí, colocaram a culpa na cozinha, na água que a gente usava da cozinha. A sorte é que a nutricionista naquela época, né, que era a nutricionista de lá, ela era muito precavida e a gente é obrigada a fazer isso, é que muita gente não sabe. A gente tira a amostra da água, das torneiras que a gente utiliza, e guarda junto com a amostra de alimentos. Ela mandou todos os alimentos e mandou toda a água que ela colheu naquele dia, que ela fez a coleta de água. Aí descobriram que não foi da caixa d'água que vinha para a cozinha. Pra cozinha. Aí fizeram um estudo e verificaram que a água que ia para o bebedor do administrativo estava furada, estava quebrada. Ixi. E teve pomba que defecou lá dentro. Nossa. E essa água passou no bebedouro, todo mundo tomou e teve um surto de toxoplasmose. Caramba. Então, assim, é muito importante você fazer com uma empresa idônea, porque ela vai olhar essa parte também, ela vai ver como que está a sua caixa d'água, ela vai ver se está ok, se está tudo fechado, se não tem nenhum furo, se não tem como entrar nem bicho, ninguém tomar um banho ali na caixa d'água, né? Já aconteceu, né? Já aconteceu também, né? E aí, assim, vai ter que ter a descrição do método de higienização, vai ter que ter o princípio ativo de cada produto. Então, não é simplesmente também pedir para o seu funcionário ir lá e limpar a caixa d'água, porque isso também acontece, não é brincadeira, tipo, é verdade isso também, né? A mesma coisa, filtro de água, bebedor, precisa pedir a higienização disso, porque às vezes eu trabalhei muito tempo também em distribuidora de hortifruti. E a gente tinha mais de 200 funcionários. Então, era um galpão enorme, e perto do Ceasa lá, né, do Ceagesp. E aí era um bebedor de inox enorme. E aí a gente mandava água para análise e descobrimos que tinha coliforme fecal. Eu falei, como assim um coliforme fecal? Aí foi que a gente entendeu que, como era um galpão muito aberto, os ratos passavam a noite por ali e tinha que higienizar, e fizemos toda uma higienização. E aí, antes de ir embora, a gente cobria, né, esse bebedouro, e quando a gente abria, a gente higienizava antes para as pessoas comerem. Mas a gente só descobriu isso porque a gente fez a análise microbiológica da água. Caramba. Isso a gente não quer descobrir. Isso é muito importante, né? É um negócio que Exatamente. você está sempre. E assim, não é um só a documentação de quando você vai abrir, mas também é todo um trabalho contínuo que você tem que ter para tomar cuidado, né? Eu sempre falo que no Brasil, para você é pior você de repente, infectar alguém no seu estabelecimento via alguma infecção alimentar do que você tentar assaltar alguém, né? Então é mais perigoso para você. A legislação é mais rígida para esse tipo de coisa, né? Então tem que tomar cuidado, que não é brincadeira, né? Não mesmo. É que nem reciclagem de óleo. A gente sabe que a gente contrata empresas, né, terceirizadas, e que os donos não têm que pagar nada. Pelo contrário, eles podem trocar esse óleo por produto de limpeza, que é registrado no Ministério da Saúde, tudo direitinho. Mas o que acontece? A gente está tendo muito roubo. Muito. Então, assim, tem que ver uma empresa que ele avise quem é que está indo tirar, o nome da pessoa. A pessoa tem que estar com o uniforme da empresa, tem que estar com o crachá, a bomba que tira o óleo, tem que estar tudo descrito da empresa na frente. Então, assim, já aconteceu comigo no mesmo restaurante 3 vezes. Nossa. Aí a gente tem um WhatsApp com os funcionários, e aí eu coloquei, gente,
a próxima vez você fala que se não tiver o nome do fulano, não tiver isso, você fala, já tiraram e deixa ele embora. Porque eles entram dentro do restaurante e tiram clandestinamente. E o pior, a gente não sabe aonde isso está sendo descartado e o que está sendo Uhum. feito com isso. Então, assim, a empresa de reciclagem de óleo, como a de manejo de resíduo, eles têm várias documentações. Eles têm licença de operação, licença de instalação, eles têm o certificado de produtos controlados quando eles tiram produtos perigosos. Então, assim, tem muita coisa. Então, não chamem qualquer empresa, não chame. Tipo, tem que ser uma empresa conhecida, tá? Sim. Limpeza de equipamentos, então, coifa. Se não limpar a coifa, pega fogo? Pega, Pega. pega fogo. E pega mesmo, de verdade, né? E Então, assim, aquela principalmente até, gordura. o pessoal que agora tem uma onda forte de hamburguerias, que o pessoal quer fazer hambúrguer na grelha, na churrasqueira, né, na parrilha. E assim, se você às vezes o pessoal não sabe, já vi de cozinha o cara ter lá uma parrilha e do lado ter a fritadeira. Se subir uma fagulhinha e o cara não lavar, né, a fritadeira tá fritando, sai aquele vapor com óleo ali da fritadeira, vai sujando, vai entrando, e já vi caso de acontecer. E aí o cara tá lá do lado, quis colocar lá uma churrasqueira para fazer os hambúrgueres e tudo mais. E aí, cara, sobe aquela fagulhinha do carvão, da lenha, pega fogo com o óleo que tá lá. Então já aconteceu. Também Sim. por isso também é importante até essa parte de layout, quando você for fazer, o que você for fazer no seu cardápio, como vai ser feito, para você pensar nisso também, né? Porque é importante. E também você tá sempre mantendo a sua coifa limpa, né? Cara, por essa questão de segurança também, e também por essa questão de higiene, e também para você se resguardar para evitar que o seu equipamento quebre, porque o motor de coifa é caro, É muito né? caro, exatamente. E a limpeza é muito mais barata, né? Sim, Então, muito mais assim, barato. a obrigatoriedade é a cada 6 meses. Só que tudo vai depender de quanto você usa essa coifa. Uhum. Então, dependendo de quanto você usa, não dá para fazer a cada 6. Então, aí, às vezes, eles estipulam 3 meses, né? Então, assim, a gente começa a perceber. É lógico que os funcionários têm que fazer a limpeza externa. A gente está falando de limpeza interna, Interno, né? sim. Dos Né? Que nem dutos. limpeza de ar-condicionado. A gente está falando de limpeza interna. Então, assim, imagina um lugar que você coloca 500 pessoas lá dentro todos os dias. A limpeza de ar tem que ser mensal, não tem como ser semestral. Não. É muito, ainda mais com isso que a gente está passando, né? Que ainda a gente não saiu, infelizmente, dessa época de Covid, né? Então, assim, tudo é um motivo, né? Então, todo mundo sem máscara comendo no mesmo ambiente com um ar-condicionado que não se limpa há 6 meses. Uhum. Então, isso também é uma coisa que tem que pensar muito. Calibração de equipamentos. Então, assim, você tem câmara fria, você tem termômetro, você tem balança. Eu trabalhei com bebida que chama kombucha, e Sim. ela passa por um processo de fermentação. Então, as salas, elas tinham termômetros para saber qual era o clima que estava lá dentro, porque cada sabor fermentava num certo tipo de Temperatura. temperatura e tempo. Então, era tudo controlado. Então, cada empresa tem um tipo de equipamento. Não dá para falar que é só esse, né? Então, eu trabalho em um lugar que não tem câmara fria. Tem outros restaurantes que têm. Sim. Eu trabalho num lugar que a gente não faz recebimento de nada que seja refrigerado, então eu não tenho termômetro, né? Então, assim, é um biscoito, né? Então não precisa. Mas as balanças que as pessoas esquecem, tipo, hamburgueria. Você vai lá, vai fazer seu hambúrguer e vai pesar. Você precisa ter a calibração, Uhum. né? E a calibração geralmente é anual, precisa ter lá o negocinho do Inmetro, né? Que Sim. vem atrás da balança. Então tem que tomar cuidado porque o pessoal esquece, como esquece de fazer a manutenção preventiva dos equipamentos. Então, assim, faz um documento, de quanto tempo eu tenho que trocar as borrachas da minha parte de refrigeração. Isso é importantíssimo, Uhum. porque se você guarda o seu hambúrguer lá dentro, a carne que você preparou para fazer à noite, por exemplo, você tem um pré-preparo e vai fazer à noite, e a sua borracha da sua geladeira, não está fechando a geladeira, as chances de você ter uma proliferação
de bactérias ali é muito grande para uma contaminação cruzada, principalmente se seu produto não tiver fechado dentro da Sim. geladeira, né? Então, assim, a gente, moedor de carne, por exemplo, tem que fazer manutenção, né? E Porque às vezes falta limpeza, né? uma peça, a limpeza principalmente, né? A limpeza, a gente, na assessoria, a gente faz uma validação de processo através de um POP de higienização. Então, a gente tem que colocar o que limpa, onde limpa, como que faz, com que frequência, e quem está fazendo. Que é o único jeito de a gente ter certeza que está sendo feita a higienização da maneira correta. E também se atentar, né? Às vezes tem muita hamburgueria que compra a carne de um fornecedor, de um açougue, né? Então Também, você também tem que, assim, querendo ou não, se o cara não limpou direito lá o moedor dele e te mandou a carne moída lá ele vai bonitinha, contaminar a sua se você carne. serviu e você se ferrou, a culpa é sua. Entendeu? Então você tem que ficar atento Exatamente. também, sabendo lá como é que tá, vira e mexe, visitar o seu fornecedor, pedir para ele as documentações, questão de limpeza, tá sempre de olho, porque é muito importante para a hamburgueria, a principal coisa aí que é a carne, então você tem que também estar sempre ligado nisso. Eu falo sempre para os meus clientes, se tiver oportunidade, vai fazer uma visita no fornecedor. Porque você, e assim, sem avisar, porque você É, pode fazer isso. pode. Porque para você avisar é muito fácil, todo mundo vai arrumar, né? Todo mundo faz isso. Então, assim, eu já fiz consultoria para peixaria. Então, assim, eu falei, tá, eu vou fazer uma consultoria para você, mas eu não vou avisar o dia que eu vou. Então, aí, quando eu cheguei lá, eu peguei muita coisa errada, fiz um relatório de auditoria com as medidas corretivas dentro da legislação. Hoje a gente compra e tá tudo bem, eles têm CIF, tem tudo direitinho. E Uhum. peixe é difícil, se você comprar direto lá no CEAGESP, é difícil você conseguir um peixe com CIF. Sim. Que isso é o terror de restaurante japonês. Então, a gente tenta, né, pegar fornecedores que têm o selo de inspeção, porque aí a gente está muito mais respaldado, né? É que nem o POPs. Existem alguns POPs que são específicos para o serviço de alimentação e outro para outros tipos de estabelecimento. Uhum. Então, assim, no geral, tem 8 POPs. O que é POP? É o procedimento operacional padrão. Então, ele vai contar o que é o manejo de resíduo, o que é o controle de potabilidade de água, como que é feito isso dentro do seu estabelecimento. Isso é obrigatório? É. Uhum. Como um manual de boas práticas, que descreve fielmente o que acontece dentro do seu estabelecimento. Aí você pode me perguntar, ah, mas o dono do estabelecimento consegue fazer esses documentos? Não, ele não está apto para fazer isso. Por mais que a lei fale que ele pode fazer, ele não vai saber fazer. Ele não sabe descrever um procedimento operacional padrão que a vigilância sanitária Exige. vai pedir para ele. Ele não vai saber copiando o manual de boas práticas da internet, Não. né? Que nem copiar rótulo. Eu já vi cliente falar para mim que pegou um site aí na internet e mandou fazer um rótulo. E aí a gente fala, poxa, a gente estuda tanto, a gente, sabe, tá sempre se atualizando, sempre trazer o melhor para o cliente e as pessoas acham que a internet tem tudo, e não tem. Então, assim, não compre um manual pela internet, não compre um POPs pela internet, porque é fake, não existe isso, Que cada né? lugar tem o seu processo, né? Cada lugar tem o seu. Sim, por exemplo, as planilhas de documentação, existem algumas que são obrigatórias. Então, de temperatura de óleo, de recebimento, de temperatura de produtos na distribuição. Uhum. Só que depende do tipo de estabelecimento. Eu não vou colocar um controle de troca de óleo se o estabelecimento não frita nada. Então, assim, a gente tem na legislação quais são as obrigatórias, mas quando a gente trabalha com processo operacional, a gente usa algumas planilhas que a gente acaba montando especificamente para saber se aquele processo está dando certo e se tem o resultado que a gente precisa. Então, não dá para você se apegar só na planilha que está escrita na legislação. Você tem que validar processo, né? Como, por exemplo, o comprovante de entregas de IPIs, que a gente, os donos dos estabelecimentos, eles são obrigados a fazer o PPRA e o PCMSO. E o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. E em alguns casos tem que fazer o LTCAT também, que é um laudo, mas depende do tipo de estabelecimento. Aí, esse PPRA, ele fala dos riscos que tem ambientais.
E aí ele vai falar para você assim, olha, o seu funcionário que trabalha na pia, né, na área de lavagem, você tem que dar para ele uma bota de PVC, você tem que dar para ele um avental de PVC, uma luva nitrílica e precisa dar um óculos de proteção. Ah, mas o seu funcionário que trabalha no estoque, ele não precisa de tudo isso. Então, tudo vai estar descrito neste documento. E aí você, o dono do restaurante, né, do estabelecimento, vai comprar esses IPIs segundo o PPRA. E aí fazer os exames que também vem no PCMSO. Geralmente é o exame de fezes e o micológico de unha, que é muito importante também. E algumas vezes é solicitado também exame de sangue, tá? Tendo tudo isso, você vai lá, compra os IPIs, faz um comprovante de entrega, tanto de uniforme como para esse, e faz um treinamento. Esse treinamento, além dos temas que são específicos de boas práticas de fabricação, também vai entrar um treinamento do uso desses IPIs para os funcionários. Então, a gente tem que prestar atenção que tudo isso tem que estar documentado. Se não tiver documentado e o seu funcionário achar que ele está com problema auditivo, porque o barulho aí dentro era muito grande, e se você não tiver o PPRA e lá não tiver escrito que não tem tanto de altura, né, do som, e você não é obrigado a dar um protetor auricular para ele, você vai ser processado. E eu já vi cliente conseguir não pagar por isso, né? Porque Porque tinha. tinha esse comprovante. E é muito importante que as pessoas sejam cobradas por esses IPIs e quando elas não usarem, que isso seja notificado também, como uma Sim. advertência. Porque senão não tem como provar que você só deu e, tipo, nunca cobrei, a pessoa, ela pode falar, mas ele me deu e nunca cobrou, né? Então você tem que ter isso também. Geralmente, tem algumas empresas que pedem para a gente responder pelo PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador, né? Mas isso aí não é mais empresa que é muito grande e que faz alimentação lá dentro, ou que tem alguma empresa que fornece essa alimentação. E basicamente a gente pode falar que documentação é mais ou menos isso, tá? Mas assim, E é não bastante dá pra coisa. gente, é muita coisa, não dá pra gente falar de cada uma delas, mas se você tiver pelo menos isso, você já tem meio caminho andado. Já tá Pelo mais. menos. Pelo menos, né? O mínimo. É O o mínimo. mínimo. Por isso que eu falo, cara, quando a gente conversou e tal, eu falei, acho que é legal falar, porque assim, é assunto, né? E a gente tem outros assuntos que a gente vai fazer outras lives aí, mas esse assunto principal foi, cara, o primeiro, que pra galera entender aí como é que funciona, para quem não tem, correr atrás, para quem vai abrir, né? Também já tá ciente, correr atrás, se adequar aí, para, querendo ou não, é um negócio, um fator primordial dentro do negócio, para ele se tornar sustentável, né? Seja dentro da lei, você vai estar resguardado para qualquer eventual problema que você tenha com o funcionário, com o cliente, né? E com o seu estabelecimento. Você não ter que um dia fechar, para você que não receber um processo, né? Então, a gente sabe que existe gente de tudo que é tipo e tem gente sempre que vai querer tirar vantagem de um erro seu. Às vezes você está lá, o funcionário é safo, ele vai falar, puta, o cara não me deu proteção aqui para usar na chapa, para eu fritar óleo, que é o manguito ali, ele não deu. E aí eu vou me queimar aqui, vou pegar um negócio e vou processar ele porque ele não me deu. E assim, então é importante você estar ciente de tudo isso, né? E são detalhes, né? Às vezes no detalhe você acaba aí sofrendo o pior, né? Porque você não se resguardou, né? É o que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas acabam procurando a gente, mas assim, porque foi autuado e não tinha nada. E aí, assim, é muito mais trabalhoso, porque a gente tem que correr, a gente tem que fazer tudo correndo. Imagina, a gente às vezes leva 6 meses para colocar em prática todas as boas práticas para depois começar a fazer o manual corretamente, né? A gente vai Uhum. fazendo o que tem e depois vai mudando. Sim. E aí, de repente, a pessoa fala, semana que vem eles vão voltar e eu preciso de tudo. Então, assim, é muito mais trabalhoso, custa muito mais caro, Sim. né? Então, do que. E mesmo se ele não fizer isso, a multa dele vai ser muito mais cara do que ele ter contratado
Às vezes as pessoas acham assim, ah, mas eu tenho que contratar durante 6 meses. Não, depende. Às vezes a pessoa quer só uma consultoria. Consultoria é um Uhum. trabalho pontual. Às vezes a pessoa quer só, ah, eu só quero documentação. Não, eu quero que você venha aqui uma vez por semana, a gente faz um contrato X, eu quero que você faça tudo aquilo que eu, se alguém aparecer aqui, eu não vou me Tá tudo preocupar com beleza. nada. Aí é uma assessoria. Entendeu? É que nem rotulagem. Rotulagem é consultoria. A pessoa precisa de um rótulo, você faz, entrega para ela, acabou o final. Pronto. Você não toma partido das coisas que acontecem lá dentro. Né? Agora, assessoria não. Se você presta serviço para aquele cliente, você tem que dar todo o respaldo para ele enquanto você estiver lá Sim. dentro. Né? Então, aí, isso que eu falo, Ah, toda uma referência... outra coisa também que eu esqueci de uma coisa. Sim, pode falar. Que isso aí é uma coisa chata também que todo mundo esquece. Ficha técnica de produto de limpeza que é usado lá dentro. Então, assim, posso usar Veja na cozinha? Não, não pode, porque não pode usar nada que tem perfume. Posso usar qualquer coisa para jogar aqui no chão? Não, precisa ser um produto que tire as bactérias, né? Uhum. Elimine as bactérias. Então, assim, tudo vai depender do tipo de estabelecimento e o que vai precisar. Por isso que a gente fala, procure empresas que já são do segmento, principalmente produtos que são à base de diluição, porque você gasta muito menos, Uhum. né, do que... E ter as fichas técnicas. E nada que tem cheiro pode entrar dentro da cozinha. Ah, mas eu não posso comprar o IP, que é neutro? Não, porque se você olhar, né, os ingredientes, está escrito que ele tem fragrância. O IP, só tem um, não vou fazer propaganda, mas tem uma empresa que vende pra gente de esses produtos que são industriais, e eles têm um detergente igualzinho o Limpol, só que não tem fragrância e a gente pode usar. Ah, mas você acha que eles vão ver isso? Vão, eles olham. Porque isso já aconteceu comigo, em Né? cozinha industrial. Então, assim, cada segmento que eu trabalhei, né? Cozinha industrial, indústria, restaurante japonês, restaurante árabe, cada segmento, às vezes pedem coisas que às vezes nem está escrito na legislação. E aí você vai passando isso para os outros clientes. Olha, melhor a gente fazer isso, porque eu já passei por uma fiscalização e mesmo que não está escrito na legislação, eles pediram. E aí você vai ajudando o cliente com isso. Isso é mais importante do que você só pegar uma legislação e olhar. Ah, vou só preciso disso. Não, você não sabe quem é o agente que pode aparecer aí, né? É. Até outro, me surgiu até, eu estava falando lá atrás, me surgiu um evento que eu vi também, que você falou também da legislação ambiental, né? Dependendo do seu estabelecimento, hoje em dia tem hamburguerias que são casa de carnes também, que trabalham aí com carvão, tudo mais, às vezes está no meio da cidade, às vezes você tem que ter uma cor específica para você não emitir os poluentes lá, por exemplo, deixar lá. Às vezes o pessoal Sim. acha que também essa nova tendência, que são os pits aí, né, os defumadores americanos e tal, que solta, assim, o ideal é o defumador ter a fumacinha neutra ali branca, mas tem gente que acha que defumar tem que soltar muita fumaça. E se soltar muita fumaça, o seu vizinho vai reclamar e vai vir ambiental ali e pode se autuar, como eu já vi autuando restaurantes em São Paulo aí, porque não tinha lá a maneira correta de você trabalhar essa fumaça lá na sua Levar coifa. essa fumaça para fora. Uma coifa autolimpante ali que limpa a fumaça e solta ela sem cheiro, também sem cor ali, então ela solta só, né, a fumacinha ali do vapor, e aí você não tem. Então, assim, também é legal essa parte ambiental também, porque o pessoal também vai e atua também, né? Ainda mais por denúncia, né? Você pega aquele E os vizinho vizinhos ali, cara, reclamam. reclama. Eu falo, a minha hamburgueria, a primeira cozinha, era numa dessas cozinhas que são dark kitchen, que tem várias cozinhas. Inclusive, essa cozinha saiu na Globo, né? Uma empresa americana que veio pro Brasil. E aí o Uhum. americano ali quis instalar do jeito dele. Os 2 primeiros lugares que eles instalaram essas cozinhas teve muito BO com o vizinho, porque eles colocavam lá no primeiro lugar, era um lugar na Lapa, tinham 50 cozinhas, e ali, acho que eram, sei lá, 4 ou 5 motores de exaustor. Então, assim, era barulho e era o cheiro, né? Imagina lá que das 50 cozinhas, umas 10 é hamburgueria, né? Então, assim, e teve que fazer uma baita reformulação do sistema de exaustão por conta disso, porque não tinha se adequado, né? Não tinha se atentado à legislação brasileira, essa parte,
né? E teve que botar mais uma grana para arrumar tudo para poder funcionar. E foi atuado pela parte ambiental, né? Para poder ter isso daí. Então também é importante você aí que às vezes, né, acha que, ah, não, beleza, só botar aqui uma coifinha, vai sair a fumaça. Mas, cara, imagina ali você ter uma hamburgueria do lado da sua casa ali, que é o dia inteiro o cheiro de hambúrguer ali na sua janela, né? Tem É, o gente que. pessoal não gosta. Tempos atrás, né? Eu tinha um escritório que, cara, era do lado de um restaurante aquilo. Cara, a chaminé dos caras era meio que na janela do corredor. Cara, dava 11 e pouco da manhã, começava a fritar lá os frangos, o negócio. Eu parecia que a cozinha era dentro da sala, né? E assim, não dava para ver nitidamente que era só um exaustorzinho jogando para fora ali e o negócio era virado, né, para a janela ali. Então, assim, Mas era acontece complicado. muito também com indústria de sorvete. Às vezes as pessoas jogam, né, na pia. E essas bases de sorvete, elas têm muita gordura, Uhum, né? Então, assim, aí sai lá na rua, né? Como se a pessoa pudesse fazer aquilo. Então, assim, elas não entendem que do mesmo jeito que a gente não pode jogar o óleo, né, sim, na, na na pia. pia, a gente precisa ter uma empresa para retirar, a gente precisa procurar também para retirar esses resíduos da indústria de sorvete também, Sim. né? Então, imagina uma indústria que tem uma pasteurizadora, a mais simples, uma pasteurizadora, um ultracongelador, né, um ultra resfriador, aí vai, passa para uma saborização, entra para a máquina de sorvete para virar o sorvete. Então, assim, os resíduos que ficam disso, principalmente quando você limpa as máquinas, né, que É, você faz o SIP, que é um processo para higienizar tudo isso que tem essa parte de canos, né, tubulação. de tubulação, que tem que fazer pelo CIP, que tem um produto certo, que ele circula lá dentro. Tá assim, onde você vai jogar isso fora? Então, Tem que as ter. pessoas às vezes esquecem disso. Eu já vi grandes empresas, né, grandes indústrias aí que não tem um KENAI de indústria, mas é uma indústria, Uhum. e fazer esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem que pensar muito. Eu sempre falo, né? Eu acho que quem tem que ter a noção é quem é dono, né? Essa é a noção de higiene, a noção do que Tudo. pode, o que não pode fazer, porque no momento que você se disponibiliza, que você quer ter um negócio, você tem que pensar nos outros, não tem que pensar em você. Você tem que pensar no que você está servindo, o que você está servindo, porque é muito bonito o seu prato chegar no delivery na sua casa, lindo, maravilhoso. Mas e os bastidores? Uhum. Só conhece quem está fazendo. Então, assim, qual é a chance das pessoas passarem mal? Tudo que é muito quente, a chance é menor. E, Tudo que é morno, a chance é maior, que é a zona de proliferação. Tudo que é frio, né, que é uma salada, por exemplo, né, que não é higienizado com o produto certo, é muito mais fácil. Mas todo mundo está sujeito. e cada vez Então, mais os clientes são mais exigentes nessa questão. Inclusive, eu lembro no começo da pandemia, eu recebi uma pesquisa de um instituto grande falando sobre essa parte de alimentação em delivery e tal, que o principal quesito que o cliente analisava para saber era se o estabelecimento tinha, cara, boas práticas de higiene e se ele mostrava isso até nas redes sociais. Por isso que a galera fala, a galera quer ver, você mostra, não adianta você só mostrar ali o hamburguinho fazendo. Cara, mostra a sua cozinha, mostra como é feito. O pessoal quer ver. Quanto mais credibilidade você dá, né, através mostrando que você tem processos, a parte de higiene da sua cozinha, né, os funcionários ali todos uniformizados, da maneira correta ali trabalhando ali na cozinha, né, você mostrando isso, você ganha mais credibilidade com o seu cliente. E essa parte de higienização é fator primordial na escolha do cara olhar para você ali, né, às vezes num aplicativo de delivery, o cara ter a decisão de falar, vou nesse ou vou nesse, né? Então, assim, às vezes o cara olha ali, tipo, puta, não passa toda a credibilidade, o cara olha, entra no Instagram, não tem foto de nada, não sei o que lá. Então, quanto mais você mostrar isso também, essa parte de higiene, que você se preocupa com isso, com certeza você ganha mais credibilidade e, consequentemente, vai vender mais, né? e hoje o pessoal gosta muito de fazer aquela cozinha show, né? Que é a cozinha de vidro para todo mundo ver. Eu acho bem perigoso isso. Quando o meu cliente fala, o que que você acha? Eu falo, não faz. Porque eu acho que, às vezes, a pessoa, sem querer, ela faz uma coisa e, tipo, tá todo mundo vendo. Então, a chance assim, de Alguém você, filmar, se tirar você uma tiver uma foto. equipe muito, esse que é o problema. Às vezes a maldade vai, né, Uhum. tipo, da pessoa. Eu fiz um trabalho uma época que chamava Cliente Oculto. Era muito legal.
Então, tem algumas empresas que fazem isso, mas elas só fazem a parte de salão. Uhum. E desde quando o cliente chega, assim, se coloca o banco do carro de volta, se mexeu no espelho, mas não olham a cozinha, porque eles não estão aptos para fazer isso. E aí, uma época eu fazia bastante esse trabalho e era muito legal, porque além de toda essa parte de salão, porque como eu trabalhei na área de gastronomia, e eu era coordenadora de gastronomia uma época, então eu fiquei 5 anos como coordenadora. Então a gente acaba trabalhando em várias áreas dentro do setor, né? E eu Uhum. trabalhava para um grupo de restaurantes e buffets, então, tipo, foi uma escola para mim, né? Pode falar o nome, que Então, é bem renomado. Acho que a galera... é que não tem mais, é o Grupo Leopoldo, Ah, mas que Leopoldo. hoje não tem mais, que era o Bar des Artes, o Leopoldo Itaim, Jardins, que na época ele era o maior concorrente do Fazano, né? Sim. E hoje fechou, né? A rede fechou já faz um tempo. E aí eles abriram um restaurante que é a mesma cara do Bar des Artes que tinha ali no Itaim e que chama Yulia, que é dentro do Do Jockey Jockey. Club. Eles, Ah, que eles têm o mesmo, que até uma amiga minha que presta serviço para eles, que a gente trabalhou no Leopoldo, e ela também tem uma empresa e ela faz o mesmo trabalho que eu. E na época, assim, eu passei para coordenação, eu era nutricionista, depois fui coordenadora da área de nutrição e saí de lá como coordenadora de gastronomia. Então, para mim, foi a maior escola do mundo, assim, porque eu tive uma professora maravilhosa, que era minha chefe, a Mariana Seabra, na época, e ela me ensinava a trabalhar com essa parte da gastronomia, porque eu fiz nutrição, não fiz gastronomia, a gente não uhum. aprende, Sim. né? Então, e aí esse cliente oculto foi muito legal, porque a gente trabalhava com essas empresas que faziam essa parte de salão, mas ninguém fazia a parte de cozinha. Cozinha. Mas, gente, mas eles têm que ter uma parceria com alguém que é da área de nutrição para fazer essa parte. Porque a gente sabe que muita coisa, às vezes, de restaurante, quem trabalha nessa área sabe disso. Eu já deixei de prestar serviço para algum lugar que eu fui fazer uma auditoria, porque a pessoa pegava o arroz que sobrava na mesa do cliente e devolvia para outro cliente. E para mim isso é o cúmulo do absurdo, entendeu? Nossa. E a pessoa nem se importou que eu estava lá fazendo uma auditoria, que me pediram para fazer uma auditoria nesse lugar, não foi nem o dono do estabelecimento. Nossa. E nem assim ele se importou que eu estava olhando. Então, assim, eu sou muito consciente. Eu acho que se um cliente está fazendo coisa errada, mas ele tem noção que ele quer mudar, é uma coisa. Agora, se ele quer fazendo coisa errada e fala, você veio aqui porque você quis, porque te mandaram e eu não vou mudar, não tem o porquê de você prestar um serviço para uma pessoa É. assim. Porque você está contribuindo com isso. Né? Então, eu não acho legal. Dani, então, aqui, ó, passou rapidinho, já deu uma hora já. Então, A tá gente bom. está aqui. Acho que a gente falou, essa foi a ideia, pessoal que está assistindo aí. Eu sei que rodou bastante gente aí no final, e depois eu vou deixar a live salva aí para o pessoal que quiser assistir de novo. Vou jogar nos grupos aí que eu tenho, para a galera poder assistir. A ideia é ter outras lives também com outros temas dentro dessa área aí, que é muito importante. Então, a gente não cabia tudo numa live, a gente mais ou menos separou em 4 lives aí, né? Mais ou menos, para a gente falar de outros temas também. Queria agradecer a nossa primeira live, acho que foi bem legal, proveitoso. Eu Ah, que vou abrir legal. aqui, Gostei ó, também. só. Bom, eu vou abrir só 2 perguntas aqui que o pessoal colocou. Mas depois, se o pessoal quiser mandar para o meu e-mail Ah, tá, também, eu melhor. posso Tá. responder, É. tá? Não tem problema, Quem eu quiser respondo. mandar perguntas, depois pode mandar. Deixa seu e-mail aí também, ou segue já aí a Dani, né, a Qualitari. Mas qual que é o e-mail? Só para a Isso. galera também que É quiser. contato@qualitari.com.br e o Qualitari é com 2 T's de tatu. Pô. Quem quiser também, manda direct para ela aí, para saber mais do trabalho e tudo mais. E fica mais fácil de tá vendo? Quem quiser também mandar um direct para mim, manda que eu encaminho para ela e ela responde. Mas obrigado, Dani, valeu pela essa live aí, acho que foi bem legal. E aí a gente Super já, agradeço, fiquei muito feliz. e aí a gente já marca para as próximas aí. Com certeza. Obrigadão, obrigada a Obrigado. todos aí e um abraço para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Até a Tchau. próxima.